Abra sua Bíblia aí em Isaías 54. Nós estamos falando sobre expansão, a palavra que Deus tem liberado sobre nós, a palavra rema, que o Senhor tem entregado sobre as nossas vidas, para que possamos alcançar a realização, a perpetualização dessa palavra em nossas vidas. Isaías 54, a partir do versículo 2. Isaías 54, versículo 2, diz assim: amplia o lugar da tua tenda, e as cortinas das tuas habitações se estendam, não o impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás a mão direita e a mão esquerda. A tua posteridade, ou semente, ou descendência, possuirá as nações e fará que sejam habitadas as cidades que outrora eram assoladas ou arruinadas. Olha só, irmãos, na outra versão diz assim: amplie o lugar onde você mora, construa mais um cômodo, aumente a sua casa, não economize nisso, pois logo você transbordará para todos os lados. Seus descendentes ocuparão outras nações e povoarão as cidades arruinadas. O contexto desta palavra é que aquela que era estéril, aquela que não podia ter filhos, que não tinha filhos, agora vai gerar filhos e vai frutificar muitos filhos nesta terra. Por isso a palavra de Deus para as nossas vidas nesse ano de 2020 é expansão. Diga para o seu irmão: nós vamos expandir em todas as áreas da nossa vida. Fala para ele: você vai expandir. Sabe, irmãos, Deus quer nos alargar, Deus quer nos expandir, Deus quer nos fazer crescer, no sentido de preparar para tudo aquilo que Ele quer fazer. Entenda uma coisa: se nós não estivermos preparados para a expansão que Deus vai fazer em nós, se nós não estivermos ajustados, a expansão e a colheita se perde, aquilo que deveria ser bênção acaba sendo problema. Então, é muito importante entendermos que Deus quer nos alargar, Deus quer nos expandir e nos preparar para recebermos tudo aquilo que Ele vai fazer sobre as nossas vidas nesse ano de 2020. Mas quando nós falamos em expandir todas as áreas, rapidamente, nós pensamos na expansão das coisas, sim ou não? O primeiro pensamento é: vamos expandir nas coisas, nas conquistas pessoais, vamos expandir nas conquistas familiares. Mas eu pergunto, será que é somente isto que iremos expandir? Não, claro que não. A chamada de Deus para as nossas vidas neste ano é expandirmos em tudo, em todas as áreas. Na área pessoal, fala do desenvolvimento pessoal. Irmãos, você não pode ser o mesmo do ano passado. Diga para o seu irmão: você não pode ser o mesmo do ano passado. Sim ou não? Irmãos, se as experiências, se as lutas, se as situações que nós desfrutamos, vivenciamos o ano passado, não serviram para nos expandir, para nos fazer crescer, algo está errado. Irmãos, na escola, quando nós não correspondemos ao ensino que nos é dado, nós perdemos o ano e temos que fazer de novo, sim ou não? Por quê? Porque aquilo que nos é passado tem que ser absorvido e transformado em nossa vida. Isso fala do desenvolvimento pessoal. Nós precisamos desenvolver, nós precisamos ser pessoas melhores, mas também temos que expandir na área familiar. Isso fala do desenvolvimento e desenvolvendo e melhorando o relacionamento interfamiliar. Você não pode manter ou ter de novo os mesmos conflitos, as mesmas guerras, as mesmas situações que você viveu na sua família ano passado. Diga para o seu irmão: esse ano você não vai viver as intempéries na sua família. Sabe por quê? Não é porque não vai existir, é porque você vai trabalhar de forma diferente na família. Consegue entender? Porque se nós mantivermos as mesmas práticas, as mesmas atitudes, consequentemente teremos os mesmos problemas. O que nós precisamos é mudar
Isso fala da expansão. Nós precisamos mudar a forma de falar, precisamos mudar a forma de tratar, precisamos mudar a forma de agir no contexto familiar. Também precisamos e somos chamados a expandir na área profissional, irmãos. Você vai desenvolver uma nova forma de pensar, uma nova forma de agir, de empreender e de crescer na área do seu trabalho. É assim, irmãos. Deus quer que você seja o número 1 na sua área de trabalho. É isso. Deus não quer que você seja apenas um professor. Deus quer que você seja o melhor professor da sua escola. Deus não quer que você seja apenas o vendedor, mas o melhor vendedor da sua loja, da empresa que você trabalha. Deus não quer que você seja apenas um escriturário, mas quer que você seja o melhor escriturário, aquele que está na lista do número 1 para ser promovido. Isso fala de expansão. Ei, seu irmão não está acreditando, fala para ele, você vai expandir na área profissional. Fala, você não vai ser um mais ou menos, você vai ser o the best. Amém? Isso fala da nossa expansão na área profissional. Mas também fala da expansão que Deus tem projetado para nós, na área ministerial. Por que você está aí em cima, Gu? Hein? Desce para cá, vem aqui comigo aqui, ó. Vem cá. Você vai tocar daqui a pouco aqui, ó. Aí você está aí em cima até você descer, né? É muito importante você entender que Deus também tem um chamado ministerial para as nossas vidas. E nós precisamos expandir. Diga para o seu irmão, você foi chamado para funcionar no reino. Sim ou não? Eu fico vendo, irmãos, olha, vamos pegar o exemplo aqui desse projetor. Ele foi criado para projetar as imagens. Agora, se ele não tiver o cabeamento da força, ainda que ele seja preparado, ainda que ele seja construído para tal, ele não vai reproduzir isso, sim ou não? Ele não vai reproduzir, ele não vai funcionar. Agora, ele pode estar ligado na força, ó. Ele pode estar ligado, conectado na energia, e mesmo assim estar desligado, sim ou não? Ou seja, ele tem a força necessária, ele tem a capacidade que Deus criou e que estabeleceu nele para produzir, para funcionar, mas mesmo assim ele não realiza o propósito para o qual ele foi criado. Diga para o seu irmão aí, Deus vai ligar você e vai fazer você funcionar. Amém? No ministério, Deus nos chamou para produzir, para funcionarmos, irmãos. Olha a outra figura que Paulo fala lá em 1 Coríntios 12. Nós como corpo fomos chamados para cada um estar conectado e funcionarmos, trazermos a edificação, o funcionamento do corpo. Isso fala da nossa criação. Então ele dá alguns exemplos. Olha, o ouvido não pode dizer, porque eu não sou o olho, não sou do corpo. Não, claro que é. A mão não pode dizer para o pé, olha, porque eu não sou pé, não sou do corpo. Claro que é. Cada um tem um chamado, mas todos eles funcionam. Diga para o seu irmão, você vai funcionar nesse ano. Quantos creem e recebem, diga amém. Mas para tudo isso acontecer, irmãos, essa expansão em todas as áreas, conosco neste ano, antes de qualquer coisa, nós temos que expandir a nossa vida espiritual. Pois para expandir no físico, para manifestar no natural, nós precisamos expandir no espiritual, irmãos. Entenda uma coisa, nada acontece no natural, na sua vida natural, sem antes ter acontecido na sua vida espiritual. Consegue entender isso ou não? Muitas vezes a gente acha que a vida espiritual é tão distante, tão inacessível, de uma maneira que nós não conseguimos compreender e que a gente meio que ignora ela. E acha que o desenvolvimento espiritual das nossas vidas vai acontecer meio que por acaso, meio que pela sorte, meio que vai acontecer automaticamente. Eu vou dizer para você, não é assim que acontece. Quantos almoçaram hoje? Quem não almoçou hoje? Vou usar misericórdia, que Deus fortaleça vocês. Até a janta. Você deve jantar, né? Então, olha só.
Mas é interessante, nós almoçamos, mas daqui a pouco está com fome de novo, sim ou não? Se você tivesse com fome na hora do almoço, tivesse sentado no sofá, e alguém não fizesse a comida, ou não viabilizasse a comida para você, você comeria? Por quê? Porque alguém precisa fazer, alguém precisa produzir, sim ou não? Graças a Deus pelas nossas esposas. Oh, irmão, dá uma glória aí, ajuda a valorizar a sua patroa, pelo amor de Deus. Ganha uns pontos aí, pô. Pode aplaudir, é isso mesmo, vamos. Valorize, irmão. Alguém foi fazer, alguém foi preparar. Não acontece automaticamente, irmãos. Nem para ligar no fast food você precisa ter uma atitude, sim ou não? Não acontece automaticamente. A mesma coisa é a nossa vida espiritual. Nada acontece automaticamente. Nós precisamos ter uma atitude, nós precisamos ter uma ação para alcançar, para desenvolver e fazer nos expandir de forma espiritual. Amém? Então entenda, para alcançarmos essas expansões em nossas vidas, família, trabalho, ministério, nós precisamos expandir a nossa vida espiritual, nossas bases. Como nós lemos lá em Isaías 54, firma bem as tuas estacas. Sabe o que é estaca? É aquilo que deve trazer a base, aquilo que deve sustentar o alargamento, a expansão. Irmãos, se nós não estivermos bem firmados, se as nossas estacas não estiverem bem firmadas, nós não conseguiremos expandir, ou não conseguiremos suportar aquilo que Deus vai fazer de expansão nas nossas vidas. Para isso eu quero trazer 3 práticas. Diga para o seu irmão, 3 práticas que tirarão você, fala para ele, tirará você do ponto de fraqueza e te levará para um lugar de força e firmeza na vida espiritual. Amém? Irmãos, nós precisamos entender, precisamos agir. Quando você está fraco, olha só, quando você está fraco, vamos olhar a figura da estaca. Quando você está fraco, o que acontece? Você fica bamba, sim ou não? Facilmente você é tirado do lugar, facilmente você sai do propósito. Você não tem a resistência necessária para suportar o peso, a extensão das cordas, do alargamento. Deus quer que você viva uma expansão plena na sua vida, mas não do esforço humano, natural, mas de uma forma sobrenatural. Eu e você seremos expandidos para viver e desfrutar de uma vida plena e abundante nesta terra. Amém? Então anote aí, primeiro ponto, dessas 3 ações que nos levarão a expandir de forma sobrenatural. Primeiro ponto, valorizar e ressaltar a palavra de Deus. Primeiro ponto, valorizar e ressaltar a palavra de Deus. Sabe, irmãos, se nós queremos viver uma expansão em nossa vida espiritual, nós precisamos diariamente, todos os dias, ler e destacar a palavra de Deus em nosso viver. Ei, a palavra de Deus não vai entrar em você de uma forma de osmose. Sabe o que é osmose? É aquele transmimento de pensação. Não acontece assim. Nós precisamos ler a palavra, nós precisamos usar a palavra, nós precisamos nos apropriar da palavra. Presta atenção. A prática repetida de um ato produz em nós um hábito, sim ou não? Olha só. Quando você tem a prática repetida de uma ação, logo isso se torna em você, produz em você o hábito, o costume. E este hábito é que nos levará a desfrutar de uma vida onde o conhecimento e a prática da palavra se tornarão naturais. Algo que não precisa de esforço na sua vida. Por exemplo, assim como ao acordarmos pela manhã, a gente lava o rosto, pelo menos a maioria aqui, né? Lava o rosto, sim ou não?
Tem alguns que não conseguem ainda, não aprenderam ainda, mas geralmente a gente lava o rosto e escova os dentes, sim ou não? Sim ou não, juventude? Juventude. A gente lava o rosto, escova os dentes, e é uma coisa meio que sem pensar, sim ou não? Você não se programa para escovar os dentes, se programa? Não. Você não se programa, você não precisa criar um plano para lavar o rosto. É algo natural. E assim a gente faz, sem esforço. A gente chega lá, pega, às vezes até dormindo, né? Pega a pasta de dente, põe na escova, de olho fechado ainda. E você vai, a coisa acontece. Eu quero dizer uma coisa para você. Assim eu e você viveremos e destacaremos a palavra de Deus em nossa vida todos os dias. Será algo natural. Será algo comum, algo que vai ser prazeroso e não custoso. Sabe, irmãos, nós precisamos mudar os nossos hábitos. Diga para o seu irmão, eu e você precisamos mudar os nossos hábitos. Porque a primeira coisa que a gente faz é dizer assim, eu não posso fazer isso. Eu não consigo fazer isso. Não levanta a mão não, porque senão você vai passar vergonha. Quantas vezes a gente diz isso, irmãos? Ah, mas eu acordo muito cedo, apóstolo. E por que você dorme tanto, então? Acorda mais cedo. Ué? Ah, mas eu trabalho longe. E por que você faz com o tempo que você leva para chegar lá? Sabe, irmãos, às vezes nós nos acostumamos com as justificativas que nós damos para nós mesmos, para dizer que nós não podemos, que nós não podemos fazer, que nós não temos condição, não temos tempo, não temos dinheiro, não temos isso, não temos aquilo. Ei, se você não se esforçar para mudar as suas ações, você jamais alcançará o hábito de ter prazer nas coisas. Você quer uma prática mais conhecida como academia, irmãos? Para você começar na academia é um choro, é um parto, sim ou não? Aí você vai, você cria coragem e vai. Quando você volta, você fala, não volto nunca mais. A primeira semana é assim, não dá, está doendo. Ai, aqui, ai, lá. Mas é assim. Mas daqui a pouco você vai se esforçando, e você começa a experimentar de alguns prazeres, de algumas delícias que o exercício físico promove para a sua mente, para o seu sono, para o seu dia e para o seu corpo. Sim ou não? A gente vê umas pessoas saradonas aí, bonitonas, e fala assim, Deus foi bom com você. Não, Deus foi bom, mas ela também entrou na prática. Ela mudou os hábitos, sim ou não? Então nós precisamos entender que quando a Bíblia fala que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, eu posso inclusive mudar os meus hábitos. Diga para o seu irmão, você pode em Deus mudar os seus hábitos. Amém? Então eu quero que você se permita que a palavra de Deus conduza você hoje para você entender algumas coisas. Abra a sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 56. Vamos ver aqui Davi. Veja o que Davi disse no momento de crise que vivia. Davi estava sendo caçado pelo rei Saul, estava sendo perseguido para o matar, não era para promovê-lo, não. O desejo de Saul era matar Davi. Então veja a situação. Davi, que era o primeiro comandante, o mais importante comandante do exército de Saul, agora estava sendo caçado pelo rei e por todo o exército para matá-lo. Salmo 56, versículo 1, nós vamos ler todo esse capítulo, diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, pois os homens procuram devorar-me todo dia, estão sempre me oprimindo. Os que me caluniam, me perseguem o dia todo. Muitos são os que pelejam contra mim, ó Altíssimo. No dia em que eu temer, hei de confiar em Ti. Em Deus, cuja palavra eu louvo, ou eu exalto, ou evidencio. Em Deus pus a minha confiança. Não temerei. O que me pode fazer o homem mortal? Todos os dias torcem as minhas palavras, todos os seus pensamentos são contra mim para o mal.
Ajuntam-se, escondem-se, espiam os meus passos, como aguardando a minha morte. Rejeita-os por causa da iniquidade, ó Deus. Derruba os povos na tua ira. Registra as minhas aflições. Põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Quando eu a te clamar, os meus inimigos retrocederão. Por meio disso saberei que Deus está comigo. Em Deus, cuja palavra eu louvo, ou eu exalto, ou eu evidencio. No Senhor, cuja palavra eu louvo. Em Deus ponho a minha confiança. Não temerei. Que me pode fazer o homem? Estou sob os votos que fiz. Ó Deus, eu te oferecerei ações de graças, pois tu livraste a minha alma da morte, como também os meus pés de tropeçarem, para que eu ande diante de Deus na luz da vida. Olha só, era um momento de aflição de Davi. Irmão, Davi, aquele que era o homem segundo o coração de Deus. Ele estava sendo caçado pelo rei Saul, Saul estava no seu rastro para o matar. E agora ele estava sendo perseguido, caçado, e Davi estava com medo. Sabe, irmãos, Davi estava com medo. Se você parar e analisar esse texto, olha só, as figuras que ele usa é assim: os homens procuram devorar-me. Olha que declaração poética essa, né? Não, era essa situação. Todo dia estão sempre me oprimindo. Me perseguem o dia todo. Muitos são os que pelejam contra mim. Davi estava sozinho nesse momento, irmãos. Não tinha ninguém com ele. Não tinha exército, não tinha valente. Era só ele. Nesse momento, Davi estava sozinho. Muitos são os que pelejam contra mim. Ajuntam-se, escondem-se, espiam os meus passos, como aguardando a minha morte. Davi estava com medo do que ele estava vivendo naquele momento. Mas observe o versículo 3 e 4 que ele diz: no dia em que eu temer, hei de confiar em Deus, cuja palavra eu louvo, ou cuja palavra eu exalto, cuja palavra eu evidencio. Em Deus pus a minha confiança, não temerei. Então ele faz a pergunta: que me pode fazer o homem mortal? Irmãos, nos Salmos de Davi, quase sempre nós vemos Davi falando a Deus, louvando a Deus, ou orando e clamando a Deus. Mas nós vemos também Davi falando para ele mesmo. Davi respondendo para ele mesmo. Sabe, irmãos, diante daquele quadro de perseguição, diante daquele quadro de morte, diante daquele quadro de aflição, ele decidiu enfrentar a adversidade, evidenciando e enaltecendo a palavra de Deus, e dizendo a palavra de Deus para si mesmo e para os seus inimigos. Sabe, irmãos, nós precisamos colocar em prática, em evidência, a palavra de Deus nas nossas vidas, a palavra de Deus no nosso caminho, a palavra de Deus em tudo quanto fizermos. Foi assim que Davi fez. Ei, a palavra de Deus é aquilo que tem de mais poder para mudar, para curar, para libertar, para transformar qualquer situação na sua vida. É por isso que Davi entendeu isso, e ele colocou a palavra diante da perseguição. Os homens estavam lá espiando, estavam perseguindo, o rei estava à caça dele. Então ele pega e coloca: eu colocarei em evidência a palavra de Deus na minha vida. Eu não temerei, porque Deus é o que me guarda. E o que pode fazer esse reles homem mortal? Ele está falando do rei. Mas diante de Deus, quem é o rei? Afinal, Deus é o rei dos reis. Consegue entender? Muitas vezes, irmãos, nós vivenciamos e evidenciamos mais os problemas do que a palavra de Deus em nós. Sim ou não?
Quantas vezes alguém chega para você e pergunta: e aí, como é que estão as coisas, pastor Marcelo? Ah, tá uma guerra, tá um show, oh, meu Deus do céu, o mês está grande, parece 60 dias o mês. As lutas, é problema na família, é problema, é aqui, é problema acolá, é problema lá, é na minha célula, é aqui, é não sei o que, é no trabalho. O que você tem evidenciado na sua vida? As circunstâncias ou a palavra de Deus? Consegue entender? Irmãos, evidenciar a palavra não significa ignorar que não existem as coisas. Não. Mas evidenciar significa colocar acima a palavra de Deus, acima das circunstâncias, acima dos problemas, colocar a palavra de Deus acima de qualquer momento de adversidade na sua vida. Porque a palavra de Deus é poderosa para transformar todas as coisas. Mas como eu vou colocar a palavra de Deus em evidência na minha vida, no meu viver, se eu não a conheço? Ele disse, Davi: em Deus cuja palavra eu evidencio, pus a minha confiança, eu não temerei. Sabe, irmãos, é preciso colocar a palavra acima de tudo. É preciso louvar, destacar a palavra de Deus em sua vida. Não há nada mais poderoso do que a palavra de Deus para criar, mudar, transformar as circunstâncias à sua volta. Hebreus 11, versículo 3 diz assim: pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de maneira que o que é visível hoje não foi feito do que é aparente ou daquilo que se vê. Ou seja, a palavra de Deus tem o poder de transformar a sua vida, a sua família, o seu trabalho, qualquer situação que você está vendo, não de acordo com o que você vê, mas daquilo que Deus disse que vai fazer na sua vida. Chame à existência as promessas de Deus, evidencie a palavra na sua boca, evidencie a sua palavra diante das aflições, diante dos seus inimigos. Ei, irmãos, não significa que você não vai ter medo, não significa que você não vai passar por dificuldade, mas a sua atitude de evidenciar a palavra atrairá o favor de Deus e o cumprimento da promessa dele sobre a sua vida. Coloque a palavra em evidência, exalte-a diante do seu inimigo, faça-a brilhar, faça a palavra de Deus brilhar, faça a palavra de Deus resplandecer diante de você. A palavra de Deus é como uma luz que ilumina em lugar escuro, meu irmão. Presta atenção, se nós apagássemos todas as luzes aqui, ninguém saberia para onde ir, o que estaria diante dele. Mas quando você acende uma luz, você mostra um caminho de saída, de solução. Evidencie, faça a palavra do Senhor brilhar sobre ti, mostrar-lhe o caminho e levar-lhe a viver uma vida plena e abundante nessa terra. Qual é o teu inimigo hoje, irmãos? Qual é o teu inimigo hoje que está perseguindo você? Qual é a situação que tem trazido medo, afronta sobre você? São pensamentos de morte. Pensamentos de morte, são pensamentos de incapacidade, são pensamentos que refletem sobre a sua vida financeira, são as suas dívidas, são pensamentos que refletem a sua saúde, são questões da sua família, problemas na sua família. Ei, irmãos, Jesus venceu a Satanás no deserto, quando estava vivendo uma necessidade. Abra lá, Mateus capítulo 4, versículo 2. Jesus venceu o diabo no deserto usando a palavra. Diz assim: depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome, sentiu fome. Havia uma necessidade em Jesus. Jesus tinha uma necessidade. Então o tentador chegou-se a ele e disse: olha, se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em... Olha, o que Jesus tinha? O que Jesus tinha? O que o diabo sugeriu para ele? Pão. Transforma aquelas pedras em...
Jesus tinha uma necessidade, fome. Jesus tinha uma necessidade, fome. O que o diabo oferece para ele, transforme essas pedras em... Quase sempre, na sua necessidade, o diabo vai oferecer algo que aparentemente saciará a sua necessidade, mas afastará você do propósito de Deus. Cuidado. Diga para o seu irmão, cuidado. Necessidade é uma coisa natural, mas o suprimento da nossa necessidade tem que vir de Deus. O diabo tentou por 3 vezes. Então Jesus respondeu, disse ele, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Por 3 vezes o inimigo tentou Jesus, fazendo-lhe propostas que o desviariam de viver o propósito de Deus para a sua vida. Mas Jesus, evidenciando, destacando a palavra, o venceu. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Jesus não se moveu no sobrenatural. Jesus não repreendeu o diabo. Não. Jesus não orou. Jesus não mandou o diabo correr. Jesus simplesmente evidenciou a palavra dizendo, mas está escrito. Mas também está escrito. Irmãos, a palavra de Deus nos seus lábios, diante do inimigo, transformará a sua vida e as circunstâncias ao seu redor. Se você quer viver uma expansão espiritual, de maneira que você vença o inimigo e todos os seus ataques, evidencie, exalte e destaque a palavra de Deus em seu dia a dia. Amém? Segundo ponto, se você quer viver uma expansão sobrenatural de Deus na sua vida, você precisa, 2, ser cheio do Espírito Santo. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. Não há como, irmãos, experimentarmos uma expansão em nossa vida espiritual sem o desenvolvimento real e constante do relacionamento com o Espírito Santo. Pois somente Ele, o Espírito Santo, pode nos capacitar, pode nos ensinar, pode nos direcionar para todas as situações em nosso viver. Ei, irmãos, quem tomou água hoje? Quem não tomou, vou orar por você, para você ficar livre das pedras nos rins. É verdade, sabia disso? 99% das pedras, da causa das pedras nos rins é falta de água no corpo. Você não toma água, eu vou até tomar água. Minha mulher pegou ali, eu vou tomar também. Mas presta atenção, você tomou água hoje, você não vai tomar mais? Você precisa tomar mais. Nós precisamos, isso fala do relacionamento com o Espírito Santo. Nós precisamos nos hidratar. Assim como o nosso corpo precisa ser hidratado por água, nós precisamos ser hidratados pela presença e pelo relacionamento com o Espírito Santo. Não dá para você beber água só uma vez por semana, de domingo a domingo. Diga para o seu irmão, não dá para você beber do Espírito Santo só no domingo. Não é? Não dá. Não dá para dizer que o Espírito Santo vai te dirigir, te capacitar, te encher, se você só se lembra do Espírito Santo quando na palavra se fala sobre ele aqui, de domingo. Ah, apóstolo, mas eu venho de terça também, que maravilha. Mas eu também vou na cela, glória a Deus. Mas irmãos, todo dia nós precisamos de água. Todos os dias nós precisamos desenvolver o nosso relacionamento com o Espírito Santo. Ele é fundamental para que você seja bem sucedido nesta terra. A ausência dele, ou a ausência do relacionamento com ele, porque muita gente fala assim, não, mas lá no encontro, apóstolo, eu fui batizado no Espírito Santo, lá no encontro, eu até orei em línguas, e depois do encontro? Então, sabe como é que é? Eu acho que ficou lá. Você tomou uma água maravilhosa, de uma mina, de uma bica, refrescante, renovadora, e foi só aquela vez e nunca mais? Que resultado trouxe? Pouco. Quantos entendem o que eu estou falando?
Nós precisamos desenvolver a nossa vida de relacionamento com o Espírito Santo. Irmãos, eu não gosto muito de estatística, mas 90% dos problemas que você vive, se você tiver um relacionamento real, constante com o Espírito Santo, você vai ultrapassá-los. Pelo menos uns 3 ou 4 améns aí. É verdade. Olha o que diz, Jesus disse, João 16, 7 e 8, diz assim: todavia digo-vos a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós, mas se eu for, eu o enviarei, e quando ele vier, convencerá o mundo, convencerá a mim e a você, do pecado, da justiça e do juízo. Em João 14, 26 diz assim: o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, porém vos ensinará todas as coisas. Quantas coisas? Todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que tenho vos dito. Ele não apenas vai ensinar, mas ele vai fazer você lembrar das coisas. Mas não para por aí. Em 16, 13, João diz assim: quando porém vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Ele não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir, as coisas futuras. Ele vai guiar você no trabalho, ele vai guiar você na faculdade, ele vai guiar você na escola, ele vai guiar você na família, ele vai guiar você no relacionamento conjugal, ele vai guiar você no relacionamento com os filhos, ele vai guiar você no relacionamento com os seus discípulos na sua célula, ele vai guiar você em todas as coisas. E não para por aí, irmãos. Sabe qual é a grande dúvida das pessoas hoje? Elas não sabem o que vai acontecer amanhã, sim ou não? O Espírito Santo fala o que vai acontecer amanhã. Se você desenvolver um relacionamento com Ele, não tem problema. Ele vai falar assim: amanhã você vai ser bem sucedido, depois de amanhã você vai ser bem sucedido, porque você vai fazer isso, vai fazer aquilo, eu vou estar com você, eu vou te dar liberdade, vou usar você, vou fazer assim. Deus vai mudar e usar a sua vida, porque você vai estar em relacionamento constante com Ele. Em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus disse assim: no entanto, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. O Espírito Santo manifesta o poder de Deus em nós, nos transformando, nos capacitando e nos levando a viver tudo aquilo que Ele tem preparado, sonhado e desejado para você. Diga para o seu irmão: você vai expandir. Fala para ele: você vai expandir esse ano. Sabe, irmãos, o Espírito Santo tem a capacidade de nos convencer daquilo que precisamos mudar. Ei, põe a mão na sua cabeça. Põe a mão, hein? Diz assim: todo espírito de incapacidade, de rejeição, de dúvida, de inferioridade, seja arrancado da minha mente agora, no nome de Jesus. Para de achar que você é pequeno, que você não sabe, que você não consegue. Ei, você foi remido, você foi lavado, você é filho, nós cantamos aqui. Você foi escolhido, há um propósito de Deus para a sua vida. Você é filho de Deus. Sabe, irmãos, o Espírito Santo nos convence daquilo que precisamos mudar. Ele nos ensina em todas as coisas, nos faz lembrar das palavras do Senhor, nos guia pela verdade do Pai, nos mostra as coisas futuras e, acima de tudo, nos capacita, nos empodera e nos envia a cumprir a vontade do Pai. Mas além disso tudo, irmãos, Ele exerce em nós a presença do Pai. Escute, ei, quantas vezes você se diz assim: eu estou sozinho, ninguém liga para mim, o meu líder não quer saber de mim, meu discipulador não quer saber de mim, tadinho de mim. O Espírito Santo foi estabelecido por Deus para exercer a paternidade na sua vida, para dizer que você jamais estaria sozinho ou desamparado. Em João 14, 18, ele diz assim: não vos deixarei órfãos. O Espírito Santo está aí para trazer você esse entendimento, levar você a compreender quem você é. Você é filho, você é amado, você é escolhido e você vai triunfar sobre essa terra.
É por isso que nós precisamos da presença e do poder do Espírito Santo em nossas vidas, todos os dias, irmãos. E para vivenciarmos isso, escute, para vivenciarmos isso, nós precisamos nos encher da sua presença. Mas como faremos isso, apóstolo? Orando no Espírito todos os dias. Diga para o seu irmão, orando no Espírito todos os dias. Nós precisamos orar em línguas, irmãos. Diga para o seu irmão, você precisa orar em línguas. Sim. Olha o que a palavra de Deus diz, 1 Coríntios 14, 2. Pois o que fala em línguas, não fala aos homens, senão a Deus. Com efeito, ninguém o entende. O humano não entende, mas em espírito ele fala em mistérios. Versículo 4, o que fala em línguas, edifica-se a si mesmo. O apóstolo Paulo ainda vai além, versículo 5, eu gostaria que todos vós falassem em línguas. Por quê? No versículo 14 ele explica, porque se eu orar em língua, o meu espírito ora de fato, de verdade, mas o meu entendimento fica sem fruto. Então ele diz a pergunta no versículo 15, que farei? Que farei, pois? Então ele diz, orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Por fim, o apóstolo Judas, escrevendo à igreja, diz, Judas 20, edificando-vos, porém, amados, na vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Diga para o seu irmão, nós precisamos orar mais em línguas. Fala para o outro do outro lado. Fala para o da frente. Fala para o de trás. Irmãos. O Espírito Santo não pode ser uma experiência que você teve lá atrás. O Espírito Santo tem que ser alguém que caminha com você, que desenvolve, que fala, que ouve, que se relaciona com você todos os dias. E isso deve acontecer através da sua decisão, porque o Espírito Santo não vai se apoderar de você para orar. Não vai ser na hora da música, na hora de não sei o quê, não. É uma decisão sua. Você está no controle. É você quem decide, eu vou orar em línguas. E começa. Não é o Espírito Santo que vai me forçar. A decisão é minha. Entenda, meu irmão, sou eu que preciso mudar os meus hábitos, sou eu que preciso crescer, sou eu que preciso ser edificado, sou eu que preciso andar no relacionamento com o Espírito Santo para ser mudado, transformado, corrigido, edificado, fortalecido. Consegue entender? Porque você está vivendo as mesmas crises, os mesmos problemas há tanto tempo e não sai disso? A sua oração, Deus, lembre de mim, Deus, se for, olha, se o Senhor puder, olha na sua infinita misericórdia. Irmão, já era para você ter vencido isso faz tempo. Já era para você ter ultrapassado essa situação há muito tempo. Já era para você ter vencido esses medos, essas limitações, essas incapacidades. O Espírito Santo está do seu lado e fala, vamos lá, meu irmão, eu quero te usar, vamos lá, eu quero te fortalecer, eu quero manifestar o poder de Deus através de você, eu quero te usar para pregar o Evangelho, eu quero te usar para curar as pessoas da sua família, eu quero te usar para ser luz no seu trabalho, eu quero te usar, eu quero fazer através de você. E você estava lá, ai Deus, sabe, está tão difícil. Diga para o seu irmão, vamos orar mais em línguas. E por fim, se você quer viver uma expansão sobrenatural na sua vida, você precisa, 3, andar por fé e não por vista. Diga para o seu irmão, andar por fé e não por vista. Irmãos, muitas vezes, mesmo vivendo aqui na igreja, estando conectados com o corpo de Cristo, muitos vivem pelas circunstâncias que veem e sentem. E isto os afastam de viver os sonhos e propósitos de Deus para as suas vidas. Sim ou não, irmãos? Sim ou não, irmãos?
Pensa aí um pouco. Quantas vezes você age ou reage de acordo com as circunstâncias? Quantas vezes você diz eu faço ou eu não faço de acordo com as circunstâncias? Ei, Deus não nos chamou para vivermos por aquilo que a gente vê ou sente. Foi por isso que o apóstolo Paulo, abra lá, 2 Coríntios capítulo 4. Olha que o apóstolo Paulo, vivendo diante de circunstâncias adversas, ele diz, e ele escreve, 2 Coríntios 4, versículo 16. Ele diz assim: por isso, não desfalecemos, ainda que o nosso corpo exterior, o mortal, se corrompa, ou seja, se degenere, o corpo interior, o homem interior, contudo, se renova de dia em dia. Pois a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Portanto, diz ele, nós não fixamos o olhar ou os olhos nas coisas que se... Portanto, nós não fixamos o olhar nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se... Porque as que se veem são temporais, passageiras. Mas as que não se veem, estas são eternas. Fala para o seu irmão aí, para de ficar olhando as coisas ao seu redor. Consegue entender? Irmãos, aquilo que você vê, aquilo que você ouve, aquilo que você recebe, é aquilo que nutre você, é aquilo que te capacita. Põe a mão no ombro do seu irmão e diz para ele: ei, Deus está falando com você. Para de olhar para as suas contas, para de olhar para as crises, para de olhar para os problemas, para de olhar para as dificuldades, para de olhar para o relatório médico, para de olhar para as coisas que você está vendo. Coloque os seus olhos nas coisas eternas, naquilo que Deus disse, naquilo que a palavra de Deus diz. Seja cheio do Espírito Santo, porque ainda que o seu corpo exterior padeça, sofra situações, o interior vai estar pleno, o interior vai estar cheio de graça, de unção, de poder. Mais adiante no capítulo 5, da segunda carta mesmo, no versículo 7, ele diz assim: andamos porque andamos por fé e não por... Esta é a razão do sucesso, irmãos. Essa é a razão de quem vive milagre e quem não vive. Quem alcança o favor de Deus e anda no sobrenatural. Quem tem experiências e testemunhos para chegar no final do ano e dizer: Deus fez, Deus abençoou, as coisas mudaram, as circunstâncias mudaram. Por quê? Porque se moveram não pela vista, por aquilo que vem, mas pela fé na palavra daquele que disse que varia em nossas vidas. Nós não fomos criados, irmãos, salvos e chamados para vivermos e andarmos por aquilo que nós vemos e sentimos. Eu estou sentindo hoje. Tem tanta gente que é assim, né? Eu estou sentindo hoje que Deus vai falar comigo. Então Deus vai falar com você. Eu estou sentindo que hoje as coisas não vão dar certo. Então não vão dar certo. Por quê? Porque você vai viver de acordo com o sentimento. Esse não é o propósito de Deus para a sua vida. O propósito de Deus é você viver pela fé. Olha o que diz em Hebreus 10. Abra lá sua Bíblia, Hebreus 10, 35. É um texto que você deve marcar na sua Bíblia. Hebreus, a partir do verso 35. Diz assim: portanto, Hebreus 10, 35. Hebreus 10, 35. Isso ajuda até você a despertar. Fala para o seu irmão, abre a Bíblia aí, irmão. Hebreus 10, 35 diz assim: portanto, não rejeiteis ou não lanceis fora a vossa confiança,
que tem uma grande recompensa ou um avultado galardão. Sabe o que eu e você precisamos? Porque necessitais de, troca essa palavra na sua Bíblia. Não é paciência, você precisa de perseverança. É a mesma palavra no hebraico. No português se traduz paciência e perseverança. Mas entenda uma coisa, a gente associa muita paciência a ficar sentado aguardando as coisas acontecerem, sim ou não? E não é esse o propósito. Perseverança é uma atitude de perseverar, de continuar crendo, de continuar fazendo, de continuar agindo. E não de ficar parado esperando. Então eu necessito de perseverança, para que depois de haver desfeito, veja, então você não é parado esperando, é havendo feito, é ter uma atitude, uma ação, depois de haver desfeito a vontade de, alcanceis então não é buscando a sua vontade, que você vai alcançar a promessa. Diga para o seu irmão, não é alcançando a sua vontade, que você vai viver a promessa. É alcançando a vontade de Deus. É buscando a vontade de Deus. Então continua o texto. Pois ainda um pouco de tempo, aquele que há de vir, virá. Não, eu vou dizer uma coisa. Deus não vai deixar você morrer na praia. Deus não resgatou você, não salvou você, não chamou você, estabeleceu você nessa terra como filho, para deixar você perecer lá nos últimos dias. Deus vai chegar ao seu socorro. Aquele que vir não tardará, porque diz, continua o texto, mas o meu justo, porém, viverá da fé. O justo viverá da fé. O justo viverá da fé. O justo viverá da fé. Não é dos sintomas, não é dos sentidos, é da fé. É a fé que o nutre, é a fé que o fortalece, é a fé que o inspira, é a fé que o leva a avançar, é a fé que o leva a conquistar, é a fé que o leva a viver aquilo que Deus disse que ele viveria. Agora preste atenção. Diz o verso seguinte: mas nós porém, não, no mesmo texto, o meu justo porém viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer, alegria. Deus não se alegra com aqueles que retrocedem da fé. Diga para o seu irmão, e Deus não se alegra quando você retrocede da fé. Isso parece uma heresia, mas não é não, irmãos. Isso é mais comum do que você imagina. Quantas vezes você disse para Deus que você responderia, que você agiria, que você faria, e no meio do caminho você parou e retrocedeu na sua resposta? Sim ou não, irmãos? Deus está falando, olha, quando você retrocede na sua fé, você não me traz alegria. Eu não tenho prazer nisso. Mas ele completa o texto dizendo, eu e você, nós, porém, não somos daqueles que retrocedem, daqueles que se retiram, que retornam para a perdição, mas daqueles que creem, daqueles que agem em fé para a conservação da alma ou para a salvação da alma. Irmãos, a fé não é um sentimento. Diga para o seu irmão, a fé não é um sentimento. Você não vai sentir que você está crendo. Não, nunca, jamais. A fé não é um sentimento. A fé, irmãos, é uma resposta. A fé é uma atitude diante da palavra de Deus dirigida à minha e à sua vida. Vou te dizer, a fé ela pode se manifestar de várias maneiras. Como por exemplo, em coragem. A fé pode se manifestar em ousadia. A fé pode se manifestar em honra.
ou simplesmente em uma ação de obediência em resposta à palavra de Deus. Simples. Você não sente que vai ter fé, você não sente que está se movendo em fé, você não sente. Você simplesmente age diante da palavra liberada. Eu vou ler alguns exemplos para você. Deus disse para Abraão, só apenas acompanhe no telão, Gênesis 12, de 1 a 4, diz assim: ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, te abençoarei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Versículo 4. Partiu, pois, Abraão, como o Senhor lhe tinha. Qual foi a ação de fé? A saída. Abraão não tremeu, Abraão não sentiu arrepio, Abraão não sentiu. Simplesmente agiu. Deus disse para Moisés, presta atenção, outro exemplo. Êxodo 14:15. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar seco. Meu irmão, me explica aí, como é que divide o mar? Josevaldo, com toda a sua sabedoria, experiência, como é que se divide o mar? Pedrinho, meu nobre sábio, diga para mim,